Você precisa ser estratégico. Quem nunca ouviu isso? E assim, a construção de organizações de vendas, elas viram como se fosse uma mitologia grega, talvez, porque efetivamente ninguém explica o que é ser estratégico. E aí eu cansei de ver na minha carreira avaliações de vendedores e vendedoras, né, aquelas avaliações de final de ano, onde está escrito: "Olha, né, Joãozinho precisa ser um vendedor mais estratégico", ou Mariazinha precisa ser mais estratégica com seus clientes. E aí, a pergunta que vem em sequência, né, o que é ser estratégico, senhor gerente, né? E geralmente quando essa pergunta acontece são respostas muito vazias, cheias de discursinhos baratos, né, que se você prestar atenção, mais confundem do que atrapalham. Então a ideia aqui hoje é dar uma técnica que você pode passar para o seu time, ou você vendedor, meu colega, você pode utilizar de uma maneira muito assertiva e com certeza, eu te garanto, vai ser mais estratégico. Porque isso tem técnica, não é discursinho barato que não dá em nada. Não, tem técnica e é uma coisa que eu desenvolvi no decorrer da minha carreira. Então eu passo para a gente ter uma conversa aqui e realmente eu espero que você me dê a sua opinião também no campo de batalha, que é o que interessa. Aqui quem fala é Alexandre Mandel, eu trabalho com vendas tem mais de 20 anos, eu também mentoro equipes para acelerar o resultado. Então, se você tem interesse que eu acompanhe você um pouco mais de perto, você pode mandar uma mensagem pelo LinkedIn. Mas de qualquer maneira, esses vídeos aqui, eles são gratuitos e abertos, porque o conhecimento ele precisa ser dessa forma. Essa é a filosofia que eu acredito. O acompanhamento é diferente, mas o conhecimento ele é aberto. Então, deixa eu dividir minha tela aqui para parar de falar baboseira aqui com você. E vamos lá. Lá, quase que eu me perdi na divisão de telas, mas a gente acerta no decorrer do tempo, gente. Eu não sou um mega profissional nisso aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou aumentar até um pouco aqui para ver se dá. Dá. Então, o que é ser estratégico? Cara, primeiro assim, essa colocação me irrita um pouco quando vem de resposta vazia. Vamos já limpar isso aqui da questão, né? Ser estratégico é você ajudar o cliente a chegar onde ele quer chegar de uma maneira mais rápida, mais fácil, com menos riscos e com menos investimentos. Isso aqui, essas definições, mais, menos, não é definição de mercado. A grosso modo, o que você tem que entender? Você, você tem que fazer com que o cliente chegue onde ele quer chegar de maneira mais eficiente, vamos assim dizer, mais rápida ou melhor, com você ajudando. Ponto. Isso é ser estratégico. É uma definição que eu acho que cabe bem. O que não cabe bem? E aqui tem um erro de português, mas eu vou te explicar o porquê. Não é você ler um monte de material que você achou na internet, livro, e cuspir, e literalmente cuspir com G, porque é nojento, é asqueroso, né? Na cara do cliente, esse bando de conhecimento da maneira mais arrogante possível. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra, e olha, sem preconceito, tá? Vamos lá. O famoso cantor de churrascaria. Aquele que você só quer comer sua carninha, tudo, o cara fica lá cantando, você fala: "Nossa, não dá sossego, eu só quero passar aqui uma picanha a mais, por favor. É, mal passada, por gentileza". E o cara tá lá cantando, e, cara, aquele barulho absurdo. Então, você não tem que ser esse cantor de churrascaria, com todo respeito, meu amigo. Assim, o que isso quer dizer? Que você é o famoso sabichão arrogante, que eu tanto amo. Nossa, que alegria que eu tenho. Daqueles caras que chegam na reunião e falam, e não falam nada. Pra não falar outra coisa. Eles falam tanto
que te confundem. Então isso não é ser estratégico. Então vamos lá. Estratégico é você ajudar o cliente a chegar de maneira mais rápida, vamos assim dizer, onde ele quer chegar. Eu sempre falo que é um vendedor estratégico, ele sabe levar o cliente do ponto A para o ponto B, com o menor delta T possível, vai? Da maneira mais fácil. Então, o que acontece? Existe uma dicotomia, olha que palavra bonita, né? Hoje eu tô sensacional, entre o sabichão que tem o ego do tamanho da sala de reunião e você tem do outro lado, né, do pêndulo, o vendedor estratégico efetivamente, que geralmente é o cara humildão que advoga em nome do cliente. Aliás, esse termo advoga, ele é um dos termos mais fascinantes. Quando você está executando sua profissão de vendas no mais alto nível, essa palavrinha é muito especial, eu vou falar para vocês depois o porquê que ela é tão especial. Bom, cá estava eu, mais uma vez à noite, tentando descansar, vendo mais uns vídeos nerds de AI, essas coisas. E aí eu vi um vídeo de um dos líderes do WiseDocs, né, que é uma empresa SaaS, naquela feira de AI que eu já fiz inclusive o vídeo passado com outro vídeo, falando sobre um outro vídeo que eu vi dessa feira. Nossa feira teve muito conteúdo bacana. Se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição aí. Mas ele abriu, ele tá falando de construção de equipes de AI e tudo, e aquele tema me chamou a atenção. Enfim, eu gravei esse slide aqui. Cara, o que é importante, você que está construindo uma equipe, ou até você que está querendo, né, tentar ser mais estratégico, você tem que entender onde que a sua companhia está no espectro de mercado. É bonito isso, né? E parece meio confuso, mas não é. Eu vou pegar, fazer o paralelo com tecnologia, que é o que ele fez e é o que eu trabalhei há mais de 20 anos da minha carreira, tá? Então, você talvez que é de outra indústria, você vai conseguir fazer esses paralelos melhor do que eu, certamente, tá? Bom, de um lado do pêndulo, você tem as companhias que servem a todos os mercados. As famosas Big Techs, né? Amazon, Microsoft, Google, principalmente. Que, meu, esses caras, eles servem para todo mundo. Então, isso é um cantinho. No meio, você tem as empresas, por exemplo, que seriam as empresas de SaaS, que são empresas que têm uma solução mais específica, vamos assim dizer, para um mercado ou para uma funcionalidade. Então, são empresas de SaaS. E aí, no outro lado do espectro, não do pêndulo, você tem as empresas que são habilitadas por tecnologia, que são bancos, varejos, são empresas mais realmente da vertical. Então, você tem uma que é generalista, uma que faz aplicações mais específicas para um fim ou para uma vertical, e empresas da vertical. Então, esse é um espectro, e você tem que, ao construir sua equipe, você tem que olhar qual que é a instância desse espectro que sua empresa está. Mas por que que isso é importante e não é uma baboseira? Isso dita, principalmente, se você tem que contratar generalistas ou especialistas no tema. Quanto mais para direita, vamos assim dizer, são vertical e da indústria, é óbvio que você tem que contratar gente que manja minimamente da indústria, da vertical, enfim. É um pré-requisito para as conversas rolarem bem. Se você é de uma empresa que serve vários mercados, aí você realmente vai contratar os generalistas e está tudo bem. Tem técnica para isso, e essa técnica que a gente vai discorrer aqui hoje, é para isso, tá? Mas acho que é muito importante você ter essa clareza mental de qual espectro do mercado a sua empresa está. Bom, quando você vai numa reunião, você tem que descobrir, de certa forma, o que é importante, ou tentar, saber, adivinhar o que é importante para o cliente antes, durante e depois da reunião.
Isso aí é o básico, né, galera. Só que acontece o seguinte, não fui eu que desenvolvi, eu ajudei a desenvolver essa técnica, a implementar ela, né, nas empresas que eu trabalhei aí, implementei ela no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Não foi eu que criei essa técnica, mas a gente usou bastante. Na realidade, eu não sei exatamente quem criou essa técnica, mas funciona. E assim, você pode dar o nome que você quiser. O nome que a gente usava era mapa de valor ou velho IMAP em inglês para os mais eh, americanos, os mais ingleses, para os que falam a língua inglesa, né, velho IMAP. O que é importante do mapa de valor? Deixa eu fazer um paralelo aqui com outra coisa que eu gosto muito, que é café, né, por isso que a gente se chama Café Commander. Eh, uma boa cafeteria, quando uma boa cafeteria serve um bom expresso, isso aí básico, né. Mas o que as pessoas não sabem é que uma boa cafeteria, ela tem que regular ou acertar o expresso várias vezes ao dia, principalmente numa cidade que nem São Paulo, que muda muito de temperatura, então tem dia que varia 10 graus no único dia, chove, você tem que ligar o ar-condicionado. Então, cada variação dessa, o ponto de moagem do grão muda. E faz parte do escopo do barista ir acertando isso. O expresso sempre está dentro de uma janela muito boa. O mapa de valor é algo muito análogo a isso. Ele não é uma coisa que você vai fazer uma vez e não, você vai acertando conforme você vai falando com o cliente. Então, presta atenção nisso. Não é uma coisa que você faz uma vez e larga, usa, usei isso aqui, esse alicate aqui, beleza, cortei o cabo aqui, já era. Não é isso. Tá, aí você deixa de ser estratégico. Por quê? Você tem que sempre voltar e lembrar disso. A gente vai falar sobre isso. Bom, o que é o mapa de valor? Vamos já ir para o básico e para o tático aqui. Pensa como se fosse uma tabela 3 por 3, tá? Na primeira linha, você vai colocar os objetivos estratégicos do cliente para o ano. Pode ser para mais tempo? Pode, mas você quer vender nesse ano fiscal, possivelmente, né? Então, os 3 principais objetivos, beleza? Na linha seguinte, você vai dizer como você ajuda o cliente a cada um desses objetivos a chegar mais rápido, a ser mais feliz, vamos assim dizer, né, mais rápido, mais barato, menos risco, com você. E você tem que ser muito específico nisso daí, para não parecer conversa de boteco, sabe, que quando você já tá chapado, ficar falando então, não, você tem que ser muito específico. Na última linha, você fala onde você já fez isso. Você e sua empresa, né. Se você não fez exatamente, tenta pegar um caso parecido, tá. Ou se você é uma empresa jovem, acontece também, você tem que dizer casos parecidos de indústria, estudo de casos, sei lá, cara, você tem que dizer o importante aí dessa linha é que o cliente, ele não pode se sentir um boi de piranha, tá. Então, assim, você chegou lá, pensa assim, e eu vou falar um pouco mais da apresentação desse negócio, mas assim, você vai chegar na frente do cliente, você vai falar algo para ele que é mega importante. Depois você vai cristalizar isso daí, falando como que você ajuda a chegar mais rápido onde ele quer chegar, e melhor, vamos, né, assim dizer. E você fala: "Olha, e você não é o primeiro, eu tenho experiência em fazer isso". Teve reunião que eu fui, tá, teve um caso muito específico nos Estados Unidos, que eu fui com o vendedor, e a reunião inteira só foi um slide, com essa tabela 3 por 3. E foi a reunião que a gente fechou o negócio. E um negócio muito bom. Então esse negócio é poderoso quando bem executado. Só que assim, jovem gafanhoto, você, eu e todo mundo, quando vai montar isso daí, a gente vai errar. Assim, cara, não tem como, você não é funcionário da empresa para saber tudo que é importante, sabe.
Então, aí você fala: "Nossa, cara, tô lascado, eu errei tudo", né. Calma, aí que tá a sua carinha aqui chorando, meu Deus, que desespero. Mas calma, 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 tá. E se na realidade, olha só, eu te dissesse que esse mesmo erro, quando for uma coisa íntegra, né, e não forçada, os sabichões de plantão que também são pilantras, né, todos eles são na realidade, né, tem que tomar cuidado. Quando realmente você errar de forma íntegra, não querendo errar, pode ser bom. Por isso você não tem que ter medo de apresentar esse negócio quando você apresenta direitinho, porque se for uma coisa, assim, íntegra, esse erro, você vai chegar para o cliente e falar: "Olha, seu cliente, dá um coaching aqui, então eu quero arrumar, fazer esse negócio direito, eu quero entender o seu negócio, quero entender a sua realidade, porque, cara, pra você entender eu vou conseguir te ajudar de melhor forma, te servir de melhor forma". E todo cliente ele gosta muito disso daí. Então, assim, quando você faz, aí o mapa de valor, ele não é só seu, ou da sua equipe, ou do seu vendedor. Ele vira também, a partir do momento que o cliente aceitou fazer coaching, né, ou mentorar, esse mapa de valor vira um mapa de valor também dele, dela. Então, o erro não tem que ter medinho. Dependendo da forma como você faz esse negócio, vai dar bom, vai dar certo. Ah, aqui a sua carinha de feliz, ó. Bom, então, assim, como que você vai montar esse mapa de valor, né? Antigamente, muito antigamente, diria pra você 4, 5 anos atrás, né, nossa, muito antigamente. Você tinha que pesquisar, estudar, correr atrás para saber da vertical do cliente, o que era importante para ele, ler todos os documentos de relação com o investidor, se a empresa for de capital aberto. Cara, você tinha que realmente gastar um tempo sacudido nisso, né. E nas minhas equipes, às vezes eu gastava um tempo do onboard da pessoa, né, da chegada da pessoa, preparando, pedindo para essa pessoa preparar, sei lá, 10 mapas de valor e eu ia revisando. Porque isso aqui é muito importante para você começar uma relação com o cliente, tá. Só que assim, hoje, numa era de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, enfim, outros, né, isso aí ficou muito mais fácil. Então, o que acontece? Eu montei um prompt de exemplo, não é um prompt final, não é um prompt que talvez eu usaria, mas é um prompt ilustrativo para você entender onde eu quero chegar. Se você quer isso, vai no Substack, assina, para você receber todo sábado isso daí, é de graça. Tem um exemplo de prompt lá que você só muda a sua empresa, empresa do cliente, você vai modificar o prompt, e você tem que modificar. Mas tá lá um prompt de exemplo. Então, assim, com AI, cara, se eu usar um Perplexity da vida, nossa, isso aqui vem pronto, meu amigo. Assim, o mapa de valor, deixa eu corrigir, não vem pronto, mas, cara, vem um bom caminho andado aí, tá. O que eu quero também te passar aqui, como você tá mexendo com AI, revisa o que você tá fazendo, né, bicho. Assim, é muito comum as pessoas estão usando aí o que tá saindo do AI sem ler direito, apresentando umas besteira, porque AI alucina. Por mais que você coloque comandos para ela não alucinar, de forma bem restrita, alucina. Então lê, confere, pede as fontes. Mas assim, é muito melhor do que você pesquisar no catamilho sozinho. Então assim, já adianta muito. Uma coisa também que eu recomendo, e isso é umas coisas que eu vi muita diferença entre times brasileiros, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui gerenciar a equipe de americanos, eu fiquei impressionado. O americano, ele se prepara mais para as reuniões. Então, nossa, era muito comum ter várias calls, que eles chamam de dry run, que é basicamente para ensaiar como é que a gente vai se comportar na frente do cliente, o que a gente vai falar, o que a gente vai deixar de falar, o que cada um vai falar, várias. E depois do que acontecia, tinha call de debrief.
pra discutir o que aconteceu, de maneira muito estruturada. Então, não é assim, não tô combatendo a minha própria cultura, mas no Brasil eu vejo um pouco menos de preparação, a gente tem um jogo de cintura maior, tudo, mas assim, cara, se prepara, tá? Se prepara, faz os famosos ensaios, é importante. Uma diquinha que eu coloco é e nada de coisa maquiavélica aqui e de forma íntegra. Pesquisa um pouco também sobre com quem que você vai falar, né, você que é líder de equipe, cara, tenta também ver nesses junto com o mapa de valor, fala: "Cara, tá bom, pra quem que você vai apresentar isso aqui? Ah, é para o Joãozinho. Ah, me fala um pouco mais do Joãozinho, que legal que você viu do Joãozinho?". Aí que tá a sutileza da questão. Que de legal você viu sobre o Joãozinho? E durante a apresentação, você né, o vendedor pode falar um pouco sobre o que ele viu de legal da pesquisando sobre a pessoa. Todo mundo gosta disso, sabe, você por exemplo, alguém chega pra mim e fala: "Pô, Amanda, eu vi aí o seu vídeo do você fazendo café lá, legal, não sei o que lá, tá". Cara, isso aí quebra um gelinho, é uma coisa positiva, o cara se esforçou pra saber não só sobre a empresa, mas também pra saber sobre o outro lado do balcão, de forma íntegra, íntegra. Isso, sabe, sem forçar, ser amigão, putz, aliás, o vendedor amigão é outra raça, sabe, mas de maneira íntegra, cara. Fale coisas se você viu coisas legais, em algum dado momento, com sutileza, divida isso. É legal isso. É educação, faz parte, tá? Bom, agora eu vou te dar um toque, deixa eu até beber uma água, que essa parte vai ser boa. Hoje eu não tô bebendo café agora, porque já passou do meu horário de tomar café, senão eu não durmo. Assim como você, eu também tenho isso, tá? E o que eu vou te passar agora é muito importante, porque assim, até agora o que eu falei, os famosos gurus de vendas, eles podem falar de técnicas até parecidas, cara. Porque isso aqui que eu tô te passando, eu aprendi no campo de batalha, sabe, desenvolvendo uma equipe de aquisição de contas enterprise. Sim, foi no sangue, suor e lágrima, tá. E os gurus, eles vão pegar, de repente vão colocar um outro nome pra isso, ou já tem, né, enfim. E vão falar: "Olha, faça isso antes de você se reunir com o cliente, com o seu vendedor, né, se o vendedor for o cliente". Cara, deixa eu te contar uma coisa, é aí que tá a sutileza de uma técnica funcionar ou não. A técnica do mapa de valor, ela exige humildade, exige uma postura do tipo: "Olha, eu fiz minha lição de casa, me ajuda aqui a conferir se tá certo". E isso os guruzão aí, putz, que só se vendem, não vão te falar. Porque se você chegar na frente do cliente, de novo, eu já assim, isso é onde quebra no meio técnica e o que é pior, a relação com o cliente vai azedar o pé do frango de vez, tá. É aquele vendedor que chega lá, fala: "Ó, aqui eu sei tudo sobre o seu negócio, tá aqui, tá-tá-tá, essas coisas são importantes pra você, eu sei fazer isso, isso e isso, já fiz aqui em tal lugar, vem comigo". Eu exagerei um pouco na tinta, mas assim, isso acontece pra caramba. Você sabe que o vendedor que fala muito, ou o executivo que chega na frente do cliente e fala, 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 no final, talvez seja um cara inseguro, sabe, o que precisa falar muito pra tentar se autoposicionar, né, se impor, né, é meio quietinho, fala alguma coisa e todo mundo: "Caramba, meu, de onde o cara tirou aquilo?". Então, assim, a postura como você apresenta o mapa de valor tem que ser humilde, tem que ser de lição de casa, ponto. Não pode ser diferente, porque senão você vira arrogante. Vai parecer na cabeça do cliente, fala: "Nossa, esse cara ele acha que entende mais da minha companhia do que eu mesmo, que cara idiota". É o que pode acontecer. Então isso os gurus aí, por aí, não eles não dão essa sutelezazinha. Aí você de repente vai aplicar as técnicas infalíveis de vendas, né, e aí e fala: "Meu, não dá certo, quebrou tudo aí, tudo não sei o que lá". Por quê? Porque você foi um idiota, cara. Você foi arrogante, achando que sabe mais que o próprio cliente do negócio dele. É isso, tá. Então assim, cuidado com isso, tem que saber como apresenta, tá.
Bom, eu já falei aqui da lição de casa, da arrogância, cuidado. E aí, uma coisa que, assim, eu já fui em várias reuniões que foram apresentados os mapas de valores, né, ou o mapa de valor, e é um ótimo mecanismo de você iniciar uma relação com o cliente, porque desde o primeiro momento você está tentando ser estratégico, está tentando tocar em pontos que para o cliente é muito importante. Você não está lá só fazendo uma apresentação institucional, mostrando um deckzinho de vendas que esses são os meus produtos, sabe? Às vezes o cliente até quer ver isso, e tá tudo bem. Mas no fundo, o tempo dos dois lados vai ser maximizado se de fato, desde o começo, em algum dado momento do primeiro encontro até, você posicionar onde você pode ser estratégico. De maneira muito humilde, muito pé no chão, pedindo ajuda do cliente para ver se está certo. Tem técnica, lembra? Técnica do humildão. E você tem que ser, porque você não conhece mais do negócio do cliente do que ele. Não seja humilde, cara. Bom, eu já vi então negócios serem fechados, negócios muito grandes, serem fechados a partir desse encontro, tá? Assim, pensa que foi, eu vi uma cold call acontecer, né, uma prospecção, aí o Inside Sales marcou a reunião para o vendedor, como era um time que eu estava construindo, eu fui junto, eu participei do processo de formulação do mapa de valor, o cara fez isso com uma excelência absurda, chegou lá, a gente se apresentou, conversa vai, conversa vem, ele jogou o mapa de valor. Essa reunião, por coincidência, até o CEO da empresa estava junto. E aí um dos 3 itens, no caso foi o último item do mapa, a gente pegou na veia, na jugular do cliente. Então, de uma maneira, né, íntegra e positiva, tá, mas assim, a gente foi num ponto, o cara falou: "Opa, opa, opa, isso aqui, como é que fala? Como é que você fez aí?". E deu super certo, a gente fechou um negocião, assim, um produto que estava ainda começando a ser comercializado, sabe, a gente não tinha muitos casos de sucesso, tinha um, mas caiu como uma luva, o cara gostou do resultado e foi muito bom, tá. Bom, deixa eu só antes de falar como fica melhor com AI, eu quero abrir aqui um negocinho pra você. Pensa comigo aqui uma coisa, a gente tá vivendo numa era em que a gente não sabe mais se uma ligação está sendo gravada, se uma conferência está sendo transcrita ou está gravada, se uma reunião presencial está sendo gravada. Então, assim, eu estou instruindo as minhas equipes a pensar que tudo está sendo transcrito o tempo todo. Às vezes é melhor você não transcrever, porque o cliente pode se sentir inibido. Mas, na grande verdade, hoje, boa parte dessas conferências, principalmente online, estão sendo transcritas e você pode usar essa transcrição para ver o quanto que o seu mapa foi aplicado e depois estudar. Mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte: se você for fazer transcrição dessas apresentações, seja online ou até fisicamente, né, presencialmente, comunique o cliente. Eu estou vendo algumas pessoas fazerem transcrições e não comunicando o cliente. Isso não é íntegro. Então, assim, minha instrução sempre é: olha, você quer gravar? Até recomendo, porque com AI a gente consegue agora analisar na transcrição da conversa o quanto que o mapa foi aderente, o que que a gente tem que fazer, o cara fica mais, o vendedor fica um pouco mais focado na conversa e não em anotar. Também tem um lado positivo. Você tem que avisar o cliente. Avise o cliente e fala: "Ó, vou transcrever, tá tudo bem pra você, tudo, depois eu te mando, tá?". E aí depois você vai usar isso com AI para ver a aderência do mapa de valor. Tá muito complicado, assim, realmente você saber se tá sendo transcrito ou não. Não é esse o foco, né, da conversa, mas ó, o ChatGPT já tem uma forma de transcrever ligações, conferências nativos sem ninguém ver. O Notion tem, o Granola tem, nunca testei o Granola, mas parece que agora fala muito bem português.
fisicamente você tem o cartãozinho lá da Cloud que o cara põe no bolso, ninguém vê, tá transcrevendo e até gravando a voz, né, gravando o áudio. Então, assim, vivemos numa era em que as pessoas estão transcrevendo, use de forma íntegra, avise o outro lado, envie depois a transcrição, faz parte. E use para ver aderência no seu mapa, né, mas vamos sem perder aqui o foco aqui da coisa, tá. O vendedor, ele tem que focar em ser estratégico, e essa é uma técnica que eu adoro que os meus times usem. Por que que é tão importante isso? A primeira coisa é, se o vendedor realmente está usando um mapa de valor, é muito provável que as oportunidades que ele vai criar mediante essa apresentação, esse trabalho com mapa de valor, vão ser oportunidades que visam atingir objetivos estratégicos do cliente. O que isso quer dizer? Que o ciclo de vida, possivelmente, dessas oportunidades vai ser menor, porque aquilo é importante para o cliente. Então, é por isso que agora a gente começa a ver como que ser estratégico e a técnicazinha para ser estratégico, ela é importante e onde que ela impacta. O ciclo de vida é menor, as oportunidades possivelmente vão ser maiores, tá? E tem um ponto importante aqui também. Quando você está falando de coisas estratégicas para o cliente, os objetivos do ano, vamos assim dizer, ele tem que saber, ou ele vai te trazer pessoas que sabem do impacto daquela estratégia para a empresa. Então, o cliente quer reduzir custo. Normal, isso todo mundo quer. Mas veja o seguinte: reduzir custo em quanto? Em 10%. O quanto que esse 10% significa? 200 milhões, sei lá. Se o cliente tem dificuldades em mencionar, em mensurar o impacto daquilo, cuidado. Pode ser que não seja um um objetivo estratégico do cliente naquele ano. Pode ser uma famosa lista de desejos. A gente fecha negócio com listas de desejos do cliente? Fecha. Mas pode ser que os ciclos de venda sejam mais longos. Pode ser que, cara, é a lista de desejo. Então, quando ele puder, quando tiver condição, ele faz. E aí fica lá a oportunidade. Indo, indo. E você só dando free education, né? Educação para o cliente sobre o seu produto, sobre os seus serviços, e o ciclo de venda indo, indo. Então, assim, quando o mapa de valor ele é apresentado, o cliente concordou com a linha de trabalho e você mensurou o impacto daquele objetivo no cliente, cara, sim, 80% do processo está feito, você qualificou super bem, tá? E aí tem, obviamente, um objetivo colateral para sua equipe, tá? Quando a sua equipe faz isso, quando o vendedor faz isso, é óbvio que ele vai ter conversas estratégicas com o cliente. Ele sabe o que é importante para o cara naquele ano. Muito provável que quando o cliente está on board na estratégia, né, e quer fazer aquilo acontecer, ele vai chamar mais gente também, CFO, CEO, outros decisores, que também é um ótimo sinal, sinal que o cara quer fazer aquilo. Então, você vê como decorrente de um único slide, talvez, 3 por 3, pode desencadear uma série de coisas positivas e de resultados muito mais estratégicos, né, para falar o tema da semana. Então, assim, eu queria passar para você que está montando equipe, qual que é a técnica que eu adoro, para você que é vendedor, quando te falar, seja mais estratégico, o que eventualmente você pode fazer, porque ninguém fala. Então, eu espero que isso aí tenha ajudado vocês. A gente volta na próxima semana. Se você puder, os famosos bordões do YouTube, curte, assina, comenta para gerar, né, buzz no negócio. Esses vídeos são gratuitos, então eu te peço essa gentileza. Se você procura alguém para acompanhar na execução dessas técnicas, você pode entrar em contato comigo, eu consigo mentorar algumas pessoas. Tá bom?
Gente, é isso, uma ótima semana e a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu.